Olá, pessoal! Mais uma vez, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso componente curricular de didática. Como vocês observaram, nós hoje iremos trabalhar nesta aula com as tendências pedagógicas. Dentre as tendências pedagógicas, nesta aula nós trabalharemos com duas tendências pedagógicas, tá bom? Então vamos trabalhar com as tendências liberais e as tendências e a tendência liberal e a tendência tradicional. Observe aqui o que os pesquisadores, como o Libânio e o Saviani, que são expoentes aí da didática, né? Eles convidam a uma análise sobre as tendências pedagógicas, revelando que as tendências pedagógicas elas são fundamentais da educação, elas são separadas em duas maneiras de pensar. E aí, quais são essas duas classificações que eles falam? Eles falam que existem as tendências liberais e as tendências progressistas. Sobre esse prisma, nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre essas tendências, que são as tendências liberais. E na próxima aula, nós trabalharemos sobre as outras tendências. Vamos aqui, então. O Libânio e o Saviani, eles continuam nesse diálogo dizendo que os professores precisam conhecer e se apropriar dessas tendências, ou seja, saber em que estão fundamentados, quais os elementos didáticos, quais os elementos ideológicos que estão fundamentando essas tendências pedagógicas. Então, os professores precisam conhecer e se apropriar dessas tendências que têm como função essencial o apoio à sua ação educativa. Não devemos aí utilizar cada uma das tendências de modo isolado na ação educativa, mas precisamos refletir sobre cada uma delas e verificar qual é a mais adequada à sua ação docente, qual traz maior eficiência e melhor resultado à prática pedagógica, não? E aqui nós abrimos um parênteses para falarmos, porque quando a gente começa a estudar as tendências pedagógicas no processo de formação, aí nós temos alguns estudantes, alguns acadêmicos que dizem: mas eu não, jamais eu vou utilizar uma tendência tradicional, ou jamais eu vou utilizar essas tendências que se apoiam na concepção liberal. E aí, quando nós vamos para a prática na sala de aula, nós observamos que, no dia a dia do nosso trabalho, nós percorremos por todas as tendências educacionais. Então, precisamos ter conhecimento para saber o objeto de conhecimento X, qual melhor tendência para produzir os efeitos necessários, que é a construção do conhecimento, com este público que eu estou trabalhando. Não? Então, nós temos, desde aqueles momentos que precisamos trabalhar de uma forma mais coercitiva, até aqueles momentos que precisamos construir conhecimentos a partir de uma dinâmica até mesmo recreativa. Então, dependendo o objetivo que eu tracei dentro do meu planejamento para a construção do conhecimento, eu vou ancorar o meu trabalho em uma destas tendências. Né? Vamos aqui para frente, as tendências pedagógicas. Veja que os pesquisadores do assunto, eles concordam em dividir as tendências pedagógicas em dois grupos. E quais são esses grupos? Nós encontramos as consideradas liberais, que englobam a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada e o tecnicismo educacional. Veja que dentro da liberal, os pesquisadores já criam esses dois grupos para melhor compreensão, que é o da pedagogia tradicional, da pedagogia renovada e da tendência tecnicista educacional. E aí temos o outro. A outra questão, o outro grupo seriam as progressistas, né?
que aí elas vão englobar assim, a pedagogia libertadora e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Não? Então, nós temos aí duas áreas dentro da tendência progressista e temos aí três áreas dentro das tendências liberais. Vamos então para frente? Tendências liberais. Vejam que nessas tendências, nas tendências liberais, nessas vertentes, o foco fica na pesquisa estimulada pela sociedade capitalista ou de classe, né? Como melhor se utilize o termo, de acordo com o público que nós iremos desenvolver as nossas atividades. Eles defendem a ideia que o educando precisa ser preparado para viver em sociedade de acordo com as suas habilidades, vivendo de acordo com as normas da sociedade, mas tendo um conhecimento individual. Ou seja, veja que nessa concepção, ou seja, nessas tendências liberais, o foco é esse: preparar o indivíduo, e é aquela velha tônica: o mundo não é dos bons, o mundo, as oportunidades são para os melhores. Não? E dentro dessa dinâmica, essas tendências liberais, elas têm esse foco: preparar o indivíduo, tem algo que é para todos, mas vamos trabalhar muito na sua individualidade para que você se destaque naquilo que vai fazer. Não? Então, vejam que a tendência tradicional, quando nós falamos da tendência tradicional, estamos dizendo aí que é a primeira a ser estabelecida no Brasil pelo pretexto histórico, né? E eu até falei para vocês na aula anterior dessa tendência, quando eu falei da chegada dos primeiros jesuítas em 1549, com Tomé de Souza. Né? Veja que, nesta vertente, o educador é o centro das atividades educativas e o educando é apenas um receptor dos conhecimentos que são avaliados como verdadeiros incondicionais. Né? Vejam que, como verdades incondicionais. Vejam que nessa tendência tradicional, ela é muito comum nas instituições de ensino convencionais, né? Mas ela faz parte também da dinâmica e da história da nossa história do Brasil em determinados momentos da história. Aqui nós estamos vendo que o processo educacional no Brasil, ele inicia com essa tendência tradicional. O professor é o detentor do conhecimento, o estudante é simplesmente o receptor. Portanto, eu, como professor, tenho que estar avaliando constantemente se, de fato, os meus objetivos que eu tracei enquanto professor para o processo de ensino, se o estudante, de fato, está correspondendo com os objetivos que eu tracei. É dentro dessa concepção onde o professor sabe tudo e o estudante é simplesmente o receptor. Veja que na tendência tradicional, a prática docente ela é balizada pela repetição das atividades como mecanismo de memorização dos conhecimentos. Isso aqui é comum. Quem de vocês não lembram, vocês não são dessa época, né? Mas eu iniciei a minha vida estudantil em um tempo em que a gente tinha, todo sábado, a aula de argumento, era a tabuada, nós tínhamos que decorar a tabuada. Né? Então, se não decorássemos, ainda existia. Veja, vocês olham para mim pensando, isso não aconteceu, até porque pela idade não faz jus a essa fala. Mas como eu estudava no interior, na roça mesmo, na fazenda, hoje se fala educação rural, né? Existia essa prática. Todo sábado era a tabuada. Nós tínhamos que aprender a casa de um, a casa de dois, o professor determinava, no próximo sábado nós vamos ter da casa 1, 2 e 3. Então, todo mundo passava a semana estudando, decorando, porque ia ter o argumento, e se o aluno não soubesse, tinha aquela famosa rodada de bolo, né? Não o bolo para tomar com café, mas é aquele bolinho da palmatória mesmo, não? E a gente tinha essa preocupação. É algo que faz parte dessa tendência, da tendência tradicional.
ou então o professor passava um questionário aí de 15, 20 questões com a resposta, e aí chamava o estudante e perguntava a pergunta X, e o estudante tinha que responder de acordo com a resposta que o professor tinha passado. Então, vejam, essa questão da memorização é algo que está presente dentro da tendência tradicional. E aí, dentro dessas tendências que nós estamos estudando, liberais e tradicionais, nós temos aí as concepções que estão dentro dessas tendências. A renovadora progressiva, né? Veja que dentro dessa a tendência a ser instaurada na educação nacional pelos motivos da recomposição da superioridade da burguesia, né? Então, vamos renovar a educação, mas vamos renovar com base em quê? Porque temos uma burguesia que precisa de pessoas com uma educação que atenda ao status social desta burguesia, ou seja, dos ricos, né? Os ricos comerciantes ou detentores das indústrias. Veja que nessa vertente, aqui nós estamos trabalhando com uma das vertentes da tendência liberal e tradicional, nessa renovadora progressiva, nós temos aqui o aluno é o centro do processo de ensino, por ser concebido como uma pessoa curiosa e participativa, né? Então, veja que aqui já se tem o aluno como sendo o centro desse processo. E o professor tem que perceber ou tem que atender essa demanda deste sujeito que é curioso, que é participativo para a construção do conhecimento. Ainda nesta vertente, classifica a ideia de que o aluno só irá aprender fazendo, ou seja, fazendo, valoriza os ensinos experimentais, a busca, a descoberta, a pesquisa do meio social e natural. Então, veja que aqui nessa renovadora progressiva, já se trabalha aí com essa concepção de que o estudante ele já pode desenvolver as suas atividades e aprender pesquisando, fazendo experiências, fazendo descobertas dentro desse contexto, tanto por meio das pesquisas, como também da própria sociedade da qual ele faz parte, se joga uma temática para que esse aluno passe a observar essa temática e trazer relatos acerca dessa temática que foi passado, e aí vai se construindo o conhecimento. Veja que aprender passa a ser uma descoberta, é um autoaprendizado. O papel do professor é ser um facilitador. Veja que aqui, nessa renovadora, não? Ela já diverge um pouco da tradicional, porque aqui o professor já não é mais o detentor do conhecimento, mas ele vai mediar esses conhecimentos para a produção, de fato, da materialização desses conhecimentos na vida do estudante. E aí temos a renovada não diretiva. Isso aqui está ancorado na Escola Nova, né, que é um período da história que temos, história da educação, e essas tendências da Escola Nova ela surge nos Estados Unidos, e John Dewey ele é o precursor dessa tendência, né? E aí, o que ela preconiza, né? É uma vertente, ou seja, dessa vertente, né? A tendência está dentro da tradicional e da liberal, mas aqui, nessa vertente, ela é uma vertente onde o processo de ensino é centrado no aluno. À escola cabe o papel de formar atitudes, focando mais a parte psicológica do que a social ou mesmo a pedagógica. Veja que, para aprender de fato os conteúdos, devem estar ligados às percepções dos acadêmicos ou dos estudantes. Observe que nesse processo aqui, já se vai trabalhar muito as questões psicológicas, da questão do desenvolvimento, levando-se em consideração aí também a questão social. E aí, com base
nessa junção dessas observações, o estudante vai ter condições de aprender melhor os objetos de conhecimentos proposto pelo o professor, proposto pela escola. Veja que nessa tendência de John Dewey, o foco está nesse processo e no estudante, que às vezes diminui-se as questões relacionadas ao quantitativo de objetos de conhecimentos, mesmo sendo uma compreensão de menos objetos de conhecimentos, mas que, de fato, ele se materialize com qualidade no processo de aprendizagem do estudante. A tecnicista. Quando falamos da tecnicista, essa vertente ela era defendida por Skinner, né? Conhecida também como behaviorista. Né? Veja que nessa vertente tecnicista, o que nós encontramos? O aluno ele é o depósito inativo dos conhecimentos que tem a função essencial de ser acumulado na mente por meio de associações. Vejam que esse processo behaviorista, que está com base na teoria skinneriana, ele tem esse aluno como esse depósito de conhecimentos, de acordo com os momentos que devem ser utilizados, e aqui nós temos também um processo de aprendizagem com base nas repetições, né? Então, para que haja essa aprendizagem dentro do contexto tecnicista. Por isso que falam os cursos técnicos que você vai ter a técnica, mas você vai treinar os laboratórios até você ter o domínio da sua prática técnica para a produção daquilo que você se propõe dentro do processo formativo. Veja que ainda na tecnicista, o papel do professor é ser depositário dos conhecimentos historicamente acumulados, pois nesta vertente é visto como sendo um perito na utilização dos manuais, que detém o conhecimento. A prática profissional docente é exageradamente controladora, né? Então veja que é uma vertente onde o docente vai controlar tudo, toda a vida do estudante é controlada pelo docente. Ele tem que ter a vida de todos os estudantes ali nos seus manuais. Né? Uma tendência, por isso que se cria os cursos técnicos, porque eles estão mais ligados a algo prático. Essa tendência, ou essa vertente tecnicista, ela é pragmática, ela está com base no pragmatismo educacional. Veja que é relacionado de maneira direta ao sistema produtivo, com o foco de aprimorar a ordem social vigente, desenvolvendo mão de obra para o mercado de trabalho do capitalismo. Vejam que os cursos profissionalizantes, nessa vertente, é onde se ancora mais a prática da criação e execução dos cursos profissionalizantes, que é para atender, formar mão de obra para atender o mercado de trabalho e dar a sustentação devida para o mercado capitalista. Né? Observe que chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje e desejamos a vocês assim uma excelente semana de estudos com muita aprendizagem. Tchau, pessoal!